irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Jovens. O título da lição é As Falsas Doutrinas. O tema do trimestre é o fundamento dos apóstolos dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Revista comentada pelo pastor Elias Torral. Então temos estudado a respeito da doutrina. Na lição passada falamos sobre jovens que se mantiveram firmes na doutrina, então eles mantiveram convicção naquilo que eles criam e não se moveram, mesmo sob ameaça de morte. Estudamos sobre Ananias, Azarias e Misael, episódio em que eles são lançados na fornalha de fogo, e por eles serem firmes naquilo que eles acreditavam, Deus também os honrou, os abençoou, salvando eles daquela punição e ainda passeando com eles no meio do fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E também na lição passada vimos alguns tópicos falando sobre a falsa doutrina. Além da firmeza deles, vimos também já uma introdução sobre essa questão da falsa doutrina, que é o que estaremos estudando mais a fundo na lição de hoje. O texto principal da nossa lição está em 1 João 4,6, que diz: Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, algo que o apóstolo João teve que combater em seus dias eram os falsos mestres, as falsas doutrinas. E como ele mesmo dizia, era o espírito do anticristo, pois vinham distorcer tudo aquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos propagaram com o Evangelho. Resumo da lição: na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por ela. Mais uma vez, friso a preocupação dos apóstolos. Cada epístola tinha o sentido de fazer conhecido a palavra de Deus, de instruir o povo. Paulo tinha essa grande preocupação, além dele proclamar o Evangelho, dele ganhar almas para Cristo, fundar igrejas. Ele sempre tinha cuidado de continuar gerando Cristo naquelas vidas. E as epístolas tinham esse propósito de instruir, de alertar, de colocar as coisas em ordem em cada igreja. Então a gente já vê aqui que uma das formas de combate às falsas doutrinas é conhecer a palavra de Deus, é não negligenciar, aleluia, nessa importante obrigação que nós temos de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, de examinar as Escrituras para não errar contra Deus. E os objetivos da nossa lição são explicar o que é doutrina de demônios, conscientizar da sedução das falsas doutrinas e compreender que não podemos deixar nos enganar pelas astutas ciladas de Satanás. Então, cada tópico da lição estaremos extraindo esses objetivos, que o tema é tão sério, que o apóstolo Paulo chama de doutrinas de demônios. Então, tudo aquilo que é ensinado contrariando a palavra de Deus, contra Deus, contra a genuína fé, só pode haver uma origem, o diabo. Então, aqueles que estão enganando, estão muitas das vezes em posição de liderança, às vezes presidindo igrejas, mas nutrindo falsas doutrinas, todo esse serviço que estão fazendo, é claro que estão beneficiando aquele que é contra Cristo, o espírito do anticristo ou o próprio diabo. Então, quando citamos esse termo espírito do anticristo, como João fazia, é claro que não é o anticristo ainda personificado, que virá, será o iníquo, mas o espírito de Satanás já opera o erro, e aqueles que propagam os falsos ensinos estão a serviço dele. Então, Paulo usa esse termo bem duro, doutrinas de demônio. Vamos ver também que essas doutrinas são sedutoras, então não existe os atrativos para que as pessoas, em vez de buscar a verdade, acabam se voltando a elas. E veremos também que o inimigo de nossas almas, com essa sedução, ele é sutil e nós devemos escapar de todas as suas ciladas. O texto bíblico em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, tendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A introdução da nossa lição diz: essa lição tem como objetivo ressaltar que não podemos nos deixar enganar pela sutileza das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo chama essa de doutrinas de demônio, identificando o espírito do anticristo que atua por detrás destas falsas doutrinas. Paulo teve muitas lutas, contra esses ensinadores judaizantes que vinham distorcer, a palavra que ele pregava, que a salvação era pela graça, mediante a fé. Então eles vinham impor ali acréscimos para que as pessoas se salvassem. Teriam que viver nos rudimentos ali da lei judaica. Paulo, então, teve muito trabalho com essas heresias, com esses ensinos que vinham distorcer o cristianismo puro e simples, como João também teve problema ali com o início do gnosticismo. Então, cada apóstolo teve que combater muitos falsos ensinos. Paulo, como veremos aqui na lição, quando ele ia para Jerusalém por Mileto, ele chama frente ali daquela região, inclusive de Efésios, e alerta, que depois de sua partida surgiriam lobos cruéis, falsos mestres que viriam então distorcer o que ele pregava, o que ele ensinou, não poupando o rebanho. Então Paulo estava já ciente que estava indo para Jerusalém e ali seria preso, conforme até mesmo Ágabo profetiza, mas ele já sabia que ele tinha que ir para Jerusalém e por fim chegar até Roma. Mas ele já tinha essa preocupação, imaginando ausente, que os falsos mestres iam tomar a ocasião para poder tentar enganar. E depois ele vai, inclusive, orientar Timóteo quanto a isso, pois o que ele previu aconteceu ali nas igrejas. Então Paulo é enfático em dizer que isso é tudo doutrina de demônios. Está contrariando, está querendo desfazer a mensagem da cruz, só pode ter uma origem: o diabo. Que as pessoas acham que são muito sabidas, mas acabam sendo instrumentos do diabo. O primeiro tópico vai tratar exatamente sobre isso, a doutrina de demônios. Primeiro subtópico: doutrinas de demônios, o que são? Dentre as muitas expressões que a Escritura Sagrada utiliza para se referir aos falsos ensinos, está doutrinas de demônios. Mas afinal, o que significa doutrinas de demônios? O termo demônios aparece somente esta vez nesta carta e indica claramente tudo aquilo que se opõe a Deus, à sua palavra e aos seus princípios. Então, essa forma contundente que Paulo utiliza aqui em 1 Timóteo demonstra realmente a origem, porque é tudo aquilo que contraria a palavra, contraria os princípios da palavra, os princípios de Deus, e por fim contraria o próprio Deus. Isso a gente vê hoje muitos tentando ressignificar a Escritura, interpretar de forma que permita certos pecados, distorça o que está na palavra, inclusive na questão final, ou seja, como diz a própria palavra, ficarão de fora. Então, o objetivo maior é entrar no reino de Deus, mas as pessoas distorcem a palavra para poder alargar a porta. E é claro que a origem só pode ser os demônios, só pode ser o diabo. Então Paulo era enfático. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia falado a respeito do que ele chamou de mistério da injustiça. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,7, que diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, esse mistério da injustiça já opera, mas a igreja, a ação do Espírito Santo na igreja é aquilo que retém. Quando for retirado aí, é claro que esse espírito anticristo já não será somente o espírito anticristo, mas o próprio anticristo será personificado, se manifestará. Isso significa que quando a igreja é retirada, inicia-se então a manifestação do iníquo, ou o período que Deus vai julgar essa terra, vai aplicar juízo a ela com a grande tribulação. Então tudo deixa claro que a fonte, que é a origem dos ensinos falsos, é o diabo. Portanto, a expressão doutrina de demônio é uma referência
a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra, né? Até aquelas mais sutis, né? mais com capa de inocência, né? Ou seja, começa a pregar que o homem é o centro, né, de tudo, que Deus ama todos, que as pessoas venham como estão, permaneçam como estão, que Deus é amor. Todas essas sutilezas, a gente já sabe que contraria a palavra, né? Contraria o princípio que precisamos viver em santidade. É claro que a salvação veio pela graça, né? Favor imerecido, mas o Senhor requer que nós guardemos aquilo que temos, para que nem que tome nossa coroa. Ou seja, precisamos ser santo, andar na presença de Deus, né? Adorá-lo em espírito, em verdade, e para entrar e para poder fazer parte do reino de Deus, né? Um requisito é se arrepender dos pecados, né? Então é a metanoia, né? Transformação. Então tem que haver uma mudança de vida, e não do jeito que hoje se prega, um evangelho tão augusto do freguês, que é claro que aí atrás, né, existe a ação do diabo para distorcer, para as pessoas não se santificar, para as pessoas não buscar o céu, mas querer apenas a terra, querer apenas ter a cada dia mais, né, e viver uma falsa felicidade aqui na terra. Mas o nosso alvo é o céu. Segundo subtópico, a doutrina de demônios e as suas produções. A doutrina de demônios é o ato de se ler de forma errada as Escrituras Sagradas, promovendo inimizade contra Deus. Seus resultados apontam para isso, conforme a advertência de Paulo a Timóteo a esse respeito. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás, 1 Timóteo 4:1, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar hipócrita, conforme o texto da nossa lição, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. E o subtópico 3, o enfrentamento às doutrinas de demônios. O texto no qual Paulo trata sobre doutrina de demônios oferece a forma pela qual a igreja é orientada a enfrentá-la e vencê-la. O texto foi escrito enquanto a igreja em Éfeso estava sofrendo com ataques e os danos das falsas doutrinas. Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra. Logo, a referência feita às doutrinas de demônios é parte da sessão de que o jovem pastor foi desafiado a pregar diante da avalanche de falsos ensinamentos que a igreja estava recebendo. Observe atentamente as palavras de Paulo. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 6. Como Timóteo enfrentaria essa situação, sendo um bom ministro, né, conforme a palavra, né, da fé e a boa doutrina que ele já tinha seguido. Então, lembrando da lição passada, ele tinha que permanecer firme naquilo que ele aprendeu do apóstolo Paulo, e ensinando isso seria um bom ministro. A expressão propondo tem relação direta com pregar, enquanto criado se refere a alimento. Ou seja, a forma de enfrentar a denominada doutrina de demônios é pela pregação do Evangelho e da boa doutrina, pois é isso que alimenta e preserva o rebanho de Deus. Então havia essa necessidade. Timóteo não tinha que guardar para si, tinha que ensinar, tinha que proclamar a palavra e combater todos aqueles falsos mestres que, conforme Paulo havia previsto, vinham ali agora atrapalhar a igreja ali em Éfeso. E Timóteo tinha que estar ali agora para colocar as coisas em boa ordem. E a arma que Timóteo tinha era a palavra, né? A palavra que estava no coração dele, a palavra que se alimentou, né? Ele cresceu conhecendo as sagradas letras, né? Tinha uma avó, uma mãe que ensinava isto, e agora com Paulo, tudo que ele aprendeu na infância, né? Agora estava firmado no seu coração e ele tinha que pregar. Não letra para ele, mas pregar ensinando para combater o erro. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme o próprio texto, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então fiquemos firmes, aleluia, examinando a palavra, estudando a palavra, sendo alunos de escola dominical, para que nós não venhamos a apostatar e ajudemos aqueles que estão cocheando em dois caminhos. Segundo tópico, a sedução das falsas doutrinas, né? Então Paulo já de forma enfática disse que eram doutrinas de demônios, são doutrinas de demônios, e agora a gente vai ver que ela contém, né, toda essa embalagem, toda essa sedução que engana as pessoas, né, que não conhecem a Escritura,
a ponto delas abraçá-las, né? Como Eva no Éden, né? Ela preferiu, né, a sedução que a serpente lhe propunha, né? Ela ser igual a Deus, ela saber aquilo que Deus estava escondendo, entre aspas, né? Então ela enganou e Eva acabou sendo incrédula, sendo ingrata e não reconhecendo tudo que Deus tinha dado a ela. E Adão, né, também Adão incorre no mesmo erro, no mesmo pecado. Eles acabam então sendo seduzidos pelo engano da serpente e vão desobedecer a Deus, e o pecado então promove ali toda a ruína do ser humano. Primeiro subtópico, a sedução da idolatria. A idolatria é a fonte da sedução das falsas doutrinas. A idolatria é mais do que adoração a ídolos. É tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso Jesus afirmou que o coração do homem sempre se voltará para o seu tesouro. Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E alguém já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tudo aquilo que colocarmos no lugar de Deus, ou seja, que tiver prioridade, tiver mais importância do que o próprio Deus, é o ídolo que nós construímos e estamos adorando. Não precisa ser de pau de pedra, mas ele é produzido no próprio coração. Então, que nosso coração esteja cheio de Deus, desejo de servir a Deus, aleluia, e buscar a Ele em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas nos serão acrescentadas. E não inverter essa ordem, pois seremos, prejudicados na nossa fé. O que domina o coração humano torna-se um objeto da sua adoração. Conclui-se, portanto, que as falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência e não todo-poderoso. Como a gente sabe, muitos ensinos coach, ensinos que são antropocêntricos, que o homem é a fraqueza de Deus, que tantas coisas que ensinam para elevar o ego, a estima, mensagem de autoajuda. Então, as pessoas preferem essas palavras que são doces, que são salutar para o seu ego, e vão buscar autoajuda em vez de buscar a ajuda do alto, conforme alguns pregadores utilizam esse trocadilho. Então, ele mesmo vai se resolver, ele mesmo vai ser o senhor do seu destino, ele mesmo vai tomar a rédea da sua vida, esquecendo que quando passamos a crer Jesus, nós nos comprometemos a crer que Ele é o nosso Salvador, mas também que Ele é o nosso Senhor. E essas pregações que tiram Deus do centro, colocam o homem, colocam as coisas, a prosperidade, os sentimentos, é claro que são sedutoras, só que devemos buscar a verdade. Conhecereis a verdade às vezes libertará. Essas pregações às vezes dizem que nós temos que colocar Deus na parede, que nós sermos servos de Deus, filhos de Deus. Deus tem a obrigação de nos abençoar e tem que ser já. Mas nós devemos nos lembrar que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que é um homem para que Deus se lembre dele, que é um filho do homem para que Deus o visite. Mas o Senhor é misericordioso. Ele ouve a nossa súplica e não a nossa ordem. Como muitos vão querer ensinar que nós temos que colocar Deus na parede, mas nós temos que rogar, suplicar, clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Clamar não é uma atitude de alguém que vai exigir algo de Deus. É uma atitude de alguém que está clamando por misericórdia. E o Senhor nos responderá e anunciará coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Segundo subtópico, a sedução do relativismo. O relativismo é a crença de que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Por exemplo, no que se refere aos princípios morais, o relativismo propõe que não há princípio moral imutável e nem absoluto. Então isso é uma sedução. Já que não existe uma verdade absoluta, eu posso ficar moldando de acordo com a minha maneira de viver, de pensar. Então a Escritura não é a última palavra na minha vida, pois eu tenho o poder de relativizar, dizer, não, isso não é bem assim, não, isso é do passado, isso aqui eu já posso interpretar diferente ou ressignificar. E está tudo bem, para Deus está tudo bem, eu posso pegar a palavra dele e fatiar ou mutilar, tirar o pedaço que eu não gosto, ou distorcer aquele que vem denunciar o meu pecado.
E como vemos aqui, até os princípios morais, né, são relativos. O relativismo prega a inexistência de uma verdade absoluta, e os seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo à circunstância no ambiente e à necessidade dos envolvidos. O relativismo ataca frontalmente a verdade única e absoluta da palavra de Deus, e é aqui que ele se coloca como uma importante sedução da falsa doutrina, o que precisa ser rechaçada e enfrentada, pois a Bíblia é a genuína fonte doutrinária deixada para a Igreja de Cristo. Glórias a Deus. Então, muitos com esses falsos ensinos, até pastores que eram ortodoxos, hoje acabam sendo seduzidos ou cedendo, a essa forma de pensar, e também acham que a palavra de Deus tem que ser ressignificada, tem que ser reinterpretada. Que Deus tenha misericórdia. Então, é mais uma sedução dessas doutrinas de demônios. Hoje, como já citamos em lições passadas, muitos jovens sofrem muita perseguição, muita influência negativa na escola, na faculdade, talvez na sociedade. Pois as pessoas vão começar a dizer, não, isso aqui é relativo, como a gente vê as próprias leis querendo ser moldadas de acordo com a vontade das pessoas, liberar a droga, liberar aborto, tratar algumas abominações como pedofilia, como uma doença simples, como um comportamento talvez, e cada coisa que vai ruindo na sociedade, nos costumes e nos princípios, é baseada então nessa crença, desse relativismo, ou seja, nessa adaptação dos princípios da moral de acordo com a vontade das pessoas ou com a maneira que cada um quer viver. Mas a igreja tem que estar firme na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não há esse meio termo. É sim ou não. Glórias a Deus. Voltando a citar lá o versículo. Ficaram de fora. Ou fica fora ou fica dentro. Então não tem nenhuma antessala, nenhum lugar intermediário. A verdade ela é assim, só tem dois lados da balança. Não existe esse relativismo que pode apaziguar e buscar uma solução diferente. Que Deus tenha misericórdia, pois o diabo é sutil e seduz as pessoas com doutrinas baseadas nesses princípios. A outra sedução é o hedonismo. O hedonismo é outro importante fenômeno da pós-modernidade, caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critério do prazer. A cultura pós-moderna incentiva e patrocina o sentir-se bem, que traduz muito bem a famosa frase, o importante é ser feliz. Ou ainda, Deus quer o seu bem e não o seu mal. Portanto, faça o que quiser para que você seja feliz e se sinta bem. Então, essa sedução dos falsos ensinos também se utiliza dessa prática do hedonismo, a busca pelo prazer, o prazer sobre todas as coisas. A gente vê isso na cultura, na mídia, nas produções cinematográficas, imprimindo um jovem, uma pessoa que vai atrás do seu prazer. Ele destrói o casamento, ou ensina que o sexo tem que ser livre, então não há o contrato do casamento que possa impactar. A pessoa está infeliz, vai à troca, Da mesma forma, os jovens, os adolescentes, ensina a prática do sexo antes do casamento. Então, o prazer em primeiro lugar. A palavra de Deus deixa de lado, joga fora. Porque o importante para eles é ser feliz, e ainda ensinam que Deus quer isso. A gente vai ver que Deus quer realmente que sejamos felizes. Mas ao seu lado, e na sua presença, como vemos aqui, observando a sua palavra, e não observando nesses pensadores, essas influências que só querem viver no pecado e ensinar que o pecado é normal. Deus quer o bem das pessoas e que elas desfrutem da felicidade verdadeira, mas o caminho para isso é obedecer os princípios absolutos da palavra de Deus. Salmo 1, de 1 a 6, o salmo primeiro que a gente conhece, bem-aventurado o varão que não se assenta às rodas dos escarnecedores, e o verso 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem um caminho de felicidade, uma felicidade verdadeira e eterna, que a Bíblia nos ensina.
As pessoas trocam isso por uma felicidade falsa, aparente, vazia, né, que vai gerar prejuízo para a sua alma, para a sua vida, em todos os aspectos, né? Então o diabo, ele seduz, engana e joga a pessoa no chão para que ela depois seja pisada. Se o sal perdeu o sabor, só serve para ser adubo ou ser pisado pelos homens. O hedonismo é o termo técnico e atual para aquilo que Tiago chamou de deleites, que são os responsáveis pelas guerras que há entre os homens. Os deleites desse mundo não são capazes de satisfazer o anseio da alma do homem. Somente o temor e a entrega a Deus levam o homem a desfrutar da verdadeira felicidade. Então é uma falsa alegria, um prazer aparente, que vai deixar a pessoa cada vez mais vazia quando buscam satisfazer a sua própria carne. Mas a verdadeira felicidade é preencher-se de Deus. Louvado seja o nome seu. Portanto, a idolatria, o relativismo e o hedonismo são elementos básicos para toda sorte de falsa doutrina. Vencê-los é desfazer não somente das consequências dos falsos ensinos, mas principalmente da sua raiz, né? Quem é a raiz? O diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui no subsídio, na Revista dos Professores, diz assim: uma das atividades prediletas do diabo é subtrair a palavra de Deus. Mateus 13,19. Inclusive no púlpito, onde muitas vezes ela é substituída por outras coisas vãs. O diabo é o autor ou inspirador de todos os ensinos falsos, conforme nós lemos em 1 Timóteo 4,1, doutrina de demônios. E perversão dos verdadeiros, está lá em 2 Pedro 3,16. Diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro abrindo parênteses da sua carta, né, para citar os ensinos que Paulo falava, né, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a escatologia, né, e ele disse que havia aquelas pessoas que distorciam, né, o que Paulo ensinou, que eram pessoas indoutas, inconstantes, né, e distorciam a palavra de Deus, e isso era para a própria condenação deles. Então, é assim que o diabo faz, né? Ou ensina errado, ou pega o certo e distorce. Que Deus tenha misericórdia, como o comentarista da lição diz, o púlpito é o lugar para combater isso, né? E não substituir a palavra, a pregação da palavra, por outras coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro tópico: não se deixe enganar. Primeiro subtópico: a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Então, a gente já foi alertado, como veremos aqui, Jesus alertou dos falsos mestres, falsos profetas, e também já estamos alertados que, à medida que se aproxima a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja também, sabemos que essas coisas se intensificam. Paulo também alertou antes, como veremos aqui, quando estava indo para Jerusalém, ele estava caminhando ali para ser preso, alertou para que os presbíteros cuidassem disso, olhasse ali para a igreja, e depois ainda envia Timóteo também para combater essas coisas que surgiam, e não é nova, né? Desde o começo, os falsos já vêm querer combater a verdade. A igreja sempre foi alertada sobre a realidade, os perigos e a ação dos falsos ensinadores, por Jesus e alguns dos seus servos advertiram a esse respeito. Portanto, as falsas doutrinas não são e não podem ser surpresa para a igreja, que deve estar vigilante, preparada e não deixar ser enganada. Então, se desde o Antigo Testamento já havia ali os falsos ensinadores, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, ou seja, os líderes que enganavam o povo, levavam o povo para a idolatria. Como vimos aqui, a idolatria é uma porta para os demais pecados. Jesus alertou, os apóstolos também alertaram, a igreja não pode estar desprevenida, mas sim vigilante e não deixar ser enganada. A advertência que Timóteo recebeu enquanto pastoreava a igreja de Éfeso, 1 Timóteo 4, 1-5, havia sido predita pelo próprio Paulo. Ele sabia que depois de sua partida, lobos cruéis iam aparecer para atacar o rebanho, Atos 20, 29-30. Paulo de Mileto chama os líderes e alerta-os.
Logo, o surgimento e a ação de falsos mestres no seio da igreja não era uma novidade para aqueles irmãos. A igreja pode até sofrer com os ataques dos falsos mestres, mas o nosso Deus conhece todas as coisas e Ele bondosamente nos alerta, mediante a sua palavra, sobre os perigos que nos cercam. O que vemos hoje nas redes sociais, no YouTube, tantos falsos ensinadores, como já citamos também em lições passadas, aqueles que se utilizam de um acontecimento para formar um ensino escatológico especulativo e distorcer a escritura. Uns dizem que a gente já está na tribulação e começam a ensinar errado. Isso tudo já era previsto acontecer. O que nós precisamos é cada dia mais examinar a escritura, ser como os bereanos. Louvado seja o nome do Senhor, examinar tudo que está sendo pregado, conhecer a escritura. Então a gente assim estará vacinados contra qualquer ensino errado, contra qualquer vento de doutrina, como diz Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, mas vai enganar os incautos, aqueles que não gostam de ler a Bíblia, de estudar a palavra, não é aluno de escola dominical, não frequenta curso de ensino, infelizmente, vão ser enganados pelos fraudulentos, pois eles são astutos, eles têm oratórios, têm eloquência, e distorcem a palavra, e as pessoas que não têm conhecimento são seduzidas, são enganadas. A igreja tem todas as condições necessárias para que não venha a ser enganada pelas seduções dos falsos ensinos. Deus é bom, nos alerta, e a igreja já tem a palavra de Deus em suas mãos, a espada da fé, para defender-se e atacar esses enganadores. Um subtópico: desmascarando o engano doutrinário. Em sua despedida da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica dos que, com sua partida, trabalhariam para disseminar falsos ensinos: a crueldade. Em outra palavra, esses falsos mestres aparecem como homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Efésios 4,14. O termo astúcia tem o sentido de fazer algo que vise benefícios próprios, e ele aparece em outro texto no qual indica a decisão do apóstolo em não agir dessa forma, mesmo diante das muitas pressões que sofria em seus dias. Sendo assim, os que disseminam engano são desmascarados à medida que são descobertos em sua maldade. Então são lobos cruéis, são homens maus. Qualquer um que está querendo desfazer ou lucrar, ter essa astúcia para enganar as pessoas, são cruéis, querendo desviar as pessoas do caminho do céu. Que Deus tenha misericórdia. Paulo diz que não agia assim, conforme 2 Coríntios 4:1 e 2, que diz: por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então as armas de Paulo eram poderosas, a verdade. Não falsificava, não usava astúcia como esses falsos mestres que são considerados por Paulo como lobos cruéis. Terceiro subtópico: como se proteger do engano. A recomendação de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso foi para que, ao contrário dos enganadores que só pensam em si e não amam a igreja de Deus, eles, com vigilância, cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado por pessoas que custaram o preço do sangue de Jesus Cristo. Uma outra recomendação de Paulo para que a igreja não seja levada por engano de falsas doutrinas é o estímulo ao verdadeiro crescimento espiritual, que só pode ocorrer por meio do equilíbrio entre verdade e amor, que também promove a unidade saudável do corpo de Cristo. Está em Efésios 4:15-16, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, um ajudando o outro e estimulando nesse verdadeiro crescimento. Louvado seja o nome do Senhor, com verdade e amor. Então, são algumas das armas que Paulo incentiva a igreja para combater os falsos ensinadores. Finalmente, o apóstolo dos gentios oferece uma outra forma eficaz
contra os ataques dos enganos doutrinários, que é a não falsificação da palavra de Deus. Então, Paulo tinha essa recomendação diante de todos os crentes, que ele não falsificava, que ele não agia com astúcia. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão falsificar, nos tempos de Paulo, era usada para se referir ao que desonestamente diluíam vinho com água, enganando assim os seus compradores. Deste modo, a lição aqui é que somente pela mensagem pura a igreja poderá não ser levada pelo engano de falsa doutrina. Glórias a Deus, Evangelho puro e simples, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus foi escrita para todos os homens receber, a carta de Deus aos homens. E as pessoas querem enfeitar ou imitar outros pregadores na internet e acabam ensinando heresias, ensinando falsos ensinos. Nós não sejamos instrumento do diabo, mas instrumentos na mão do Deus poderoso, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão da nossa lição encerra assim: as falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não se deixar levar por elas. Essa lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e propagação da sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, temos condições de enfrentar, de resistir, aleluias, e não nos deixar levar por qualquer ensino falso. Que possamos estar sempre com a bandeira da pregação da sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Essa que realmente leva o homem até o céu. A próxima lição 6, vai falar sobre a doutrina e o amor pelo Senhor. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa lição. Maravilhoso, eterno Deus, mais uma vez somos gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra, por essa porção, Senhor Jesus, que o Senhor preparou para o nosso alimento no próximo domingo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, usar poderosamente cada mestre, também derramar da Sua unção, da Tua graça sobre cada aluno, Senhor Jesus. Nos desperta, Pai, a estarmos cada dia mais, Senhor Jesus, arraigados em Ti, conhecendo a Tua palavra, Pai, estudando a Tua palavra, aprendendo de Ti, que é manso e humilde coração, para resistirmos, Pai, aos dias maus, aos homens, Pai, que de forma astuta, Pai, quer distorcer a Tua palavra. E nós possamos estar, Pai, aleluia, firmados na rocha, não nos mover da verdade, que é Cristo, na verdade que o Senhor ensina e que nos mostra o caminho para o céu. Abençoa os jovens, que eles também possam estar, Pai, forte e resistente, como na lição passada estudamos a respeito de Ananias, Azarias e Misael. Que cada um esteja firme e não se curva este mundo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.